Deixa eu mostrar uma coisa para vocês do processo, do projeto. Talvez ocorra um detalhe aqui. Primeiro que vocês vão ter com a primeira dificuldade para executar ele. Seria na parte em que vocês têm que determinar o tamanho da caixa. Nessa hora, aqui deixa eu ver se... Aqui vocês têm o processo da planta industrial de seleção de caixa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí. Essa parte do processo de seleção de caixa, então ele inicia. Aí aqui é simples, porque esse é um comando que você tem que o CLP vai dar via programação. E aqui você tem a determinação do tamanho da caixa, mas o problema que aparece ali, a hora que você determina o tamanho da caixa, é que a hora que a caixa passa pelo sensor 1 e 2, que é nesse instante aqui, ó, a caixa é pequena, então ela só passa pelo sensor 1. Ela passou pelo sensor 1. É claro, ela passou pelo sensor 2, só que, como ela é pequena, não foi detectada. Aí vai acontecer o quê? Você só vai utilizar essa informação daí aqui na mesa giratória, que está aqui na frente. Nesse instante, quando a caixa subiu na mesa giratória, aí ela sobe mais um pouquinho, até acionar o sensor 6. Depois ela gira a mesa, né? Dá o comando para girar a mesa. Aí aqui. Nesse instante, você determina, ou vai ter que determinar, e vai ter que utilizar o dado que foi obtido lá atrás. Ou seja, aquela hora que a caixa passou aqui pelo sensor 1 e 2. Então, nesse instante aqui, no futuro, ou seja, depois que ela passou pelo sensor 1 e 2, você tem que armazenar essa informação daqui para ser utilizada futuramente quando ela chegar aqui na mesa giratória. E aí, a hora que ela girar, ou que o processo tiver que girar a mesa nesse instante aqui, você tem que ter essa informação que foi obtida aqui atrás armazenada para ser utilizada aqui. Nesse instante, a gente utiliza uma coisa que a gente colocou, que eu coloquei ali no... Que a gente colocou, não. Vocês fizeram o projeto já, vocês devem ter colocado lá o contato de selo. Que é aquela realimentação que a gente coloca da saída para a entrada dela mesma, para armazenar essa informação aqui da caixa, tá? Que é do tamanho dela para cá. Para quê? Para ser utilizada depois. Então, aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um armazenamento dessa informação aqui a hora que a caixa passou para cá, tá?
A hora que a caixa passou aqui, pelo início dessa esteira horizontal aqui, para quê? Para a hora que ela chegar aqui na mesa giratória, a mesa pegar e girar, daí ela pegou, girou ali, né? Ela pega e gira. Aí, nesse instante, eu tenho que determinar, daí ter a decisão, né? Se a caixa vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, para ir para o elevador da direita ou da esquerda. Tendo essa decisão, daí eu envio a caixa daí para o lado que eu quero. Só que daí, para isso, eu tenho que ter o quê? Tem que ter uma informação que foi obtida lá atrás, né? Aí, nisso, eu tenho um armazenamento. Então, aquela realimentação anterior que tem lá, do contato da saída para a entrada, faz esse papel aí, que é o papel de armazenamento. Então, quem pegou e fez o contato lá e viu que tem uns contatinhos aqui dos sensores, né? Aí você tem os contatos dos sensores que estão nas entradas lá. Então, o diagrama de contatos é isso. São os contatos dos sensores que são as entradas. Então, tá aqui, ó, entradas e saídas do processo. Só que daí vocês vão ver lá que tem um contato em paralelo com esses contatos aqui dos sensores que são as entradas. Que é um contato da saída também. Ou seja, os contatos das saídas aqui, dos atuadores. Então, aqui está a entrada e saída. Aí tem contato dos atuadores também, que são saídas. Então, tem contatos que são contatos das próprias saídas, que estão realimentando elas mesmas. Daí. Mas a saída não é saída? Como é que ela está ligada, então, na entrada, com contato também, com os contatos dos sensores que são entradas? Aqui, ó, entradas e saídas. As entradas são sensores, que são entradas dos CLPs. Estão ligados nas entradas dos CLPs. Aí os atuadores são saídas, são as saídas do CLP, né? Mas daí você vai ver lá no diagrama de contatos, os contatos são os contatos das entradas dos sensores. Mas daí lá você vai ter contato também de atuador, que é saída. Então você pode ter também. Geralmente, contato que você tem lá, se está ligado na rede, na network, quer dizer, na linha ali, da mesma saída, é um contato de realimentação da saída. Aí ele serve para quê? Para realimentar a própria saída. Então, se você tem lá uma saída lá do atuador 0, S0, por exemplo, está lá, saída 0, S0 ou Q0, aí seria do atuador 0, por exemplo. Aí tem um contato dele em paralelo com a botoeira de ligação do processo. Então, ele está realimentando a própria saída, o próprio atuador 0. Ele serve para quê? Para memorizar a ligação do atuador 0. Então, se você tiver uma memória lá, ou se você tem a memória do tamanho da caixa ali, essa memória do tamanho da caixa está ligado aqui nesse sensor 2 aqui, ó. Nesse sensor 2. Aí ele vai servir para quê? Ele vai servir para memorizar se a caixa ela é alta ou não, tá? Então, a memória que está ligada aqui à saída desse sensor. Só que ela não vai ser uma memória dessas daqui. Não vai ser uma saída dessas. É uma saída que existe só dentro da memória do CLP. É uma saída que a gente fala que é virtual, é só da memória do CLP. Então, ela é identificada na programação como M. Um M 0.0, é uma área de memória do CLP. Então, a gente fala que é uma saída virtual. É como se fosse uma saída que só existe na memória do CLP. Não, ela não é do processo, tá? No processo, ela seria como se fosse a memória, quer dizer, o tamanho da caixa. Identificaria o tamanho da caixa. Então, ela identifica, ou ela é dada por esse sensor aqui, ó, o sensor 2. Então, ela é ligada no sensor 2.
ou é setada, que a gente fala para o sensor 2. Professor, desculpe Oi? incomodar o senhor. Então eu faria tipo colocaria com um contator, tipo, passou por esse sensor, ativa a bobina do contator, aí o contator fecha um contato de selo. É, Tipo isso. se você Aí, fizesse, se eu não fizesse da maneira eletrônica e fizesse só com relé eletromecânico, você poderia fazer com contator ou com relé também. Aí você aham. pegaria um relé lá, ou você pega um contato do contator e liga esse contato do contator, ou pega um contator daí, né? Um contator que você não está utilizando. Aí você liga a bobina desse contator nele mesmo, o contato desse contator na bobina dele mesmo. Daí Aí ele você fica utiliza ligado. ele, Aham. fica ligado. A gente fala Entendi. esse contato para ligar a bobina dele como contato de selo. A gente chama Aí isso de lá na contato de selo. frente a gente coloca depois, né? Lá na frente tem um sensor que para desligar, tipo isso. Porque senão Não, vai ficar ligado para você tem que colocar você tem que colocar um contato normalmente fechado desse sensor. Daí, tá? normalmente fechado. Normalmente fechado desse sensor. Ou uma botoeira, Manual, se né? você fizer manual, tá? Se for manual, tem que ser um contato do sensor normalmente fechado, esse contato, ou um contato normalmente fechado numa botoeira, Tudo bem, tá? obrigado, professor. Nada. Do jeito que está lá no projeto, ele está como contato normalmente fechado dos sensores 9 e 10, tá? Dos sensores 9 e 10. Deixa eu ver, se eu não me engano, dos Os sensores 9 e 9 e 10. 10 são os lá no final? Tipo, Lá no final. Deixa eu ver, que eu falei ali, eu estou falando da memória da caixa. Acho que, se eu não me engano, do sensor 9 e 10 ou do sensor 7 e 8, tá? Porque assim, ó, a memória da caixa, ela tá... A memória da caixa, tá aqui o sensor 2, né? Então, a memória da caixa ela é definida quando a caixa passa aqui, ó, pelo sensor 1 e pelo sensor 2. Então, a gente não precisa a gente não precisa de um bit de memória da caixa, de uma posição de memória da caixa que a gente fala. Como o CLP é um equipamento eletroeletrônico digital, então a gente consegue definir a memória da caixa por um bit nele. Por isso que ele é eletrônico, ele tem essa vantagem em relação aos circuitos antigos. Antigamente, como é que eu fazia para determinar isso? Eu tinha que ter um relézinho, pelo menos, ali. Um relé para determinar isso. Daí eu pegava, fechava a bobina desse relé, ela servia para mim como se fosse uma memória. Daí a bobina desse relé ficava fechada lá, indicava que a caixa era grande. Se a bobina desse relé não tivesse acionada, ela não tivesse energizada, que é como se fosse um eletroímã, né? Se esse eletroímã ele tivesse energizado, a caixa era grande. Se não tivesse energizado, a caixa era pequena. Antigamente, circuito de telefone era tudo assim também. Para memorizar número de telefone, era um monte de bobininha, de bobininha de eletroímã, como se fosse um monte de relézinho, que era feito desse jeito também. Daí o número era tudo memorizado como se fosse um número binário. Então, um monte de relézinho binário ali. Aí o número era tudo memorizado, número de telefone, né? Era tudo memorizado via solenoide, né? Via eletroímã. Então, os números que tinham de telefones eram tudo número binário, tudo feito com eletroímã. Depois, com os circuitos eletrônicos, eles foram substituindo daí tudo por circuito eletrônico. Aí foi tudo sendo substituído por circuito eletrônico, aí hoje em dia é tudo praticamente eletrônico. Tudo sendo substituído aí virou a telefonia também, era eletromecânica, né? Aí virou tudo eletrônico hoje em dia, né? Tudo estação, né? Estação de telefonia eletrônica.
hoje em dia. Era eletromecânica também. Porque a telefonia também é baseada em automação, né? Porque a rota de automação é circuito automático de roteamento. É baseado na automação também. Aí desse sensor aqui, ele passa por aqui. Então, para fazer isso daí, para limpar, daí isso daí que você estava falando, né? Estava perguntando, é para limpar a memória do tamanho da caixa. Por que isso? Porque depois que essa caixa chega ali, eita, apaguei o errado aqui. Depois que essa caixa chega ali na mesa giratória, ela vai para o elevador da direita ou vai para o elevador da esquerda. Só que outra caixa aqui, ela entra. Aí vai acontecer o quê? Se essa caixa chegar aqui, ela pode ser grande ou pequena. Então, eu tenho que limpar, ou melhor, eu tenho que resetar a memória ali do tamanho. Para quê? Para essa nova caixa que entrou ali, né? Eu tenho que resetar o tamanho da memória aqui outra vez da caixa. Olha aqui, essa outra caixa que está aqui na esteira inclinada, ela é grande. Então, a hora que passar aqui, já vou ter que ter limpado a memória. Essa memória do tamanho da caixa aqui. Então, eu vou fazer o quê? Aquela caixa que está ali, ela chega ali na mesa giratória. Ali, eu girei ela. Aí, como ela é pequena, eu vou mandar ela para a esteira da esquerda. Então, eu aciono aqui, ó. Aqui é o que eu utilizo essa memória daí, do tamanho da caixa. Então, eu mando ela para a esquerda. Aí, eu aciono a esteira da esquerda. Olha ali, ela passa pelo sensor 8. Então, eu posso utilizar o sensor 8 ou esse sensor daqui, que é o sensor 10, para limpar essa memória daí. Tá? Eu posso utilizar um desses dois sensores daí. Ou o sensor 8 ou o sensor 10. Professor, mas aí só vai uma caixa de cada vez, né? Só para uma caixa de cada vez. É porque é o seguinte, porque eu estou falando para vocês aqui para enviar uma caixa de cada vez, porque depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para enviar mais de uma caixa daí, justamente por causa disso. Porque se você for enviar mais de uma caixa, aqui, ó. Aí isso daqui é que se vocês forem otimizar o problema, isso daí você vai otimizar o problema daí, né? Aqui, ó, você vai enviando aí mais de uma caixa. Aí olha ali, ó. Aí você vai indo, tá? Ó, se você for enviar mais de uma caixa, você olha aqui o que vai acontecer. Você vai ter que identificar isso daqui principalmente. Você vai ter um gargalo aqui, ó. Você vai ter um gargalo aqui na mesa giratória, porque você vai ter que esperar a mesa girar, enviar essa caixa daqui para a esteira da direita ou da esquerda. Nesse caso aqui vai ser a esteira da direita, tá? Esperar a caixa sair ali da esteira e já pegar e retornar a mesa giratória para cá. Aí o que a gente tem que ver antes? Daí a gente tem que ver essa parte da otimização do processo, essa parte que envolve essa parte dos gargalos, que é essa parte aqui, ó, que é pegar e verificar onde é que está isso daqui. Essa parte aqui, ó, que é verificar onde que vai ter parada do processo, essas paradas aqui. E o que isso pode acarretar? A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, que a caixa pegou, subiu aqui e parou aqui. Daí, para adiantar o processo,
e otimizar ele, otimizar quer dizer o quê? Ele funcionar na maior velocidade possível, que ele pode pegar e funcionar dessa forma aqui, ó. Só que dessa forma aqui, você vê aqui, ó, 4 caixas já passaram aqui pelo sensor 1 e 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a altura das caixas é medida somente aqui, ó, no sensor 1 e 2. Aqui, ó, sensor 1 e 2. Mesmo assim, ainda tem uma caixa aqui na frente do sensor 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa esteira 1 aqui, ela parou, tá? Se ela parou, quer dizer que o sensor 1 e 2, eles mediram já o tamanho de 4 caixas, sendo que tem uma caixa aqui que acabou de sair aqui da mesa giratória. Então, eu vou ter que ter mais 4 memórias para essas 4 caixas que estão aqui, incluindo essa caixa que está aqui ainda, ó, que está aqui na frente do sensor 1, que é uma caixa pequena. Então, eu vou ter que ter uma memória 1, memória 2, memória 3, memória 4. 4 memórias de tamanho das caixas. Só que o outro problema que tem também, que daí depois vocês vão ter que quer dizer, depois vocês vão ter que ver de qualquer jeito a hora que verificarem aqui esse problema. Vocês vão ter que ver a ordem das caixas aqui, também, que estão chegando aqui. Porque como é que eles vão adivinhar, ou como é que o processo vai adivinhar aqui? Que aqui é uma máquina, o CLP. Como é que ele vai adivinhar que a primeira caixa que chegou aqui, ela é alta? A segunda é alta, a terceira é baixa e a quarta é baixa. Porque depois essa caixa que chegar aqui vai ser alta. Essa daqui vai ser alta também. Só que vai ter que ter o seguinte, ele não vai poder pegar e guardar o tamanho dessa depois dessa, depois da outra que vier, mais a outra que vier, mais a outra que vier. Porque a memória do CLP, ela é grande, mas ela não é infinita. Então, ele vai ter que guardar um número finito de memórias. Então, a memória do CLP, ela é grande, ela cabe mais de 100 mil bytes. Então, mais de 800 mil bits ele vai guardar. Então, ele pode guardar o tamanho de mais de 800 mil caixas, se elas são grandes. Mas, mesmo assim, ela é finita, a memória. Ele vai ter que guardar também outros dados também nessa memória dele. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um rodízio dessa memória aqui. Então, você vai ter que guardar um certo número finito de tamanhos aqui. Então, você vai ter que colocar a ordem aqui nessas caixas. Então, você vai ter que colocar aqui, se a primeira caixa que saiu aqui, ela é grande ou pequena. A segunda aqui, se ela é grande ou pequena. A terceira aqui, se ela é grande ou pequena. A quarta, se ela é grande ou pequena. A quinta, se ela é grande ou pequena. E a sexta, se ela é grande ou pequena. Então, você vai ter que determinar um certo número de caixas aqui que você vai guardar o tamanho delas. Para quê? Para que depois que, digamos assim, a sexta caixa sair, aí a outra caixa que entrar vai pegar o tamanho da primeira daí, ou seja, ele vai limpar essa fila de caixas daí, essa pilha de memória aí de caixas, de tamanho. Ele vai guardar o tamanho dessa primeira caixa daí, depois vai guardar o tamanho da segunda caixa, o tamanho da terceira, o tamanho da quarta, o tamanho da quinta e assim por diante. Para saber a ordem dessas caixas aqui, né? Para ele saber que a caixa que está chegando aqui na mesa giratória, que está em cima aqui da mesa, é a primeira, e o tamanho dela é grande. Depois a próxima que entrar é a segunda, o tamanho dela é grande. Depois a outra que chegar é a terceira, o tamanho dela é pequeno. Depois a outra que chegar é a quarta, o tamanho dela é pequeno. A outra que chegar daí vai ocupar a posição de memória da primeira, vai ser grande. A outra que chegar vai ocupar o tamanho da posição de memória da segunda, o tamanho dela é grande, e assim por diante. Isso daí é uma memória do tipo do tipo FIFO, né? First in, first out, que eles falam. Então, você tem que montar um tipo de memória chamado first in, first out. E o CLP, ele não tem o que a gente utiliza no computador, que no caso é o que diferencia também do equipamento de computação, o pessoal que programa aí,
que programa em linguagem de computação, o pessoal da computação ali, que é normal, que é a computação, né? Que é em linguagem de computação, que é o gerenciamento de memória. Daí aqui o gerenciamento de memória tem que ser feito pelo programador do CLP. Então ele não faz isso, o CLP não faz, né? Ele não monta esse tipo de memória first in, first out automaticamente, né? Não tem na linguagem de programação do Ladder automático, né? Isso. No Ladder não tem, a não ser que tenha uma função avançada. Professor, Oi? ao invés de eu colocar o sensor no começo da esteira lá e ter que armazenar as quatro caixas até chegar na mesa giratória, eu não poderia colocar um sensor próximo da mesa giratória, daí assim que a caixa passa por esse sensor, ele já verifica a caixa é pequena ou grande. Aí passa pela mesa giratória, ela já faz o movimento e já vem a próxima, só teria que armazenar uma caixa só, não teria que armazenar quatro. Poderia, mas é por isso que esse processo aqui, ele é... Por isso que foi escolhido esse processo aqui, por isso que ele é o primeiro. Foi de propósito já para ter que pensar nesse esquema. Então. Para ter que mostrar essa função mais avançada de... Armazenar a ordem, no caso. De armazenamento do... Por isso que ele foi colocado aqui no início, né? Para verificar esse então, armazenamento para verificar essa função de armazenamento do tamanho, né? Para ser utilizado aqui. Porque nesse caso, se colocasse aqui já no início, né? E nem precisaria, a caixa passaria ali, pronto, já mandaria para lá ou para cá daí, né? E também tem outra questão aqui, né? Aí, se colocasse aqui no início, aí a caixa passaria por aqui e já pararia, né? E já enviaria para a direita e para a esquerda. E outra questão também em relação a isso, é isso daqui, ó, que parece que não importa, né? Mas isso daqui também não pode ocorrer. Ó, isso daqui é... Por que isso daqui? Porque você não pode deixar de jeito nenhum uma caixa encostar na outra, tá? Não pode deixar de jeito nenhum uma caixa encostar na outra. Por quê? Porque senão o sensor não consegue detectar a diferença entre duas caixas. Ele não consegue detectar que uma caixa é a descontinuidade de uma caixa com a outra, tá? A descontinuidade de uma caixa com a outra. Então, ele não consegue detectar isso. Então, você não pode deixar uma caixa encostar na outra, disso daqui. Então, de preferência, isso daqui é uma coisa que você vê também a hora que está fazendo o processo. A hora que você está implementando e testando o processo. Na fase de implementação e teste, né? De correção e teste. Por que isso não pode deixar encostar? Porque senão ele identifica duas caixas como se fosse uma só. Não dá distância para ele detectar a diferença entre duas caixas. Daí vai acontecer o quê? Quando ele chega aqui, por exemplo, na mesa giratória, ou quando ele chega aqui fora de duas esteiras, ele vai girar a mesa giratória, ele pensa que tem uma caixa só. Daí ele acaba jogando ele acaba enroscando outra caixa daí, né? Aí dá problema no processo. Isso daqui. Então, como é que você faz com isso daqui? Você tem que parar a outra esteira, geralmente não deixar ela funcionando até parar aqui muito próximo do outro daí. Não deixar ela funcionando até parar muito próximo aqui um do outro. Então, deixa a outra esteira aqui funcionando até essa caixa parar aqui, ó, parar próximo aqui desse sensor aqui final. Aí, parando essa esteira aqui, essa daqui também para. Fazer essa esteira aqui inclinada parar também. Ou, de preferência, não deixar
essa caixa aqui para a próxima. Essa esteira aqui, a hora que ela parar, essa esteira aqui parar também. Professor, só para ver se eu entendi, então. A hora que a caixa estiver dentro da mesa giratória, a hora que ela estiver fazendo movimento, eu paro as duas esteiras, então, para não evitar esse conflito. Não, você pode chegar aqui, ó. Depois, a hora que vocês virem, a hora que essa caixa chegar aqui nesse sensor, no sensor 3, aí você já pode parar as duas esteiras aqui, tá? Não deixar essa daqui funcionando quando essa daqui estiver parada. Senão acontece isso daqui, ó. Pode acontecer isso daqui. Parar as duas para não juntar as caixas. Entendi. Parar as duas daí, essas duas aqui, para não juntar as caixas desse jeito. Porque senão pode acontecer dessa caixa estar mais para trás aqui e essa caixa vir grudar. É porque o movimento da mesa giratória é mais devagar do que a esteira contínua, né? Porque se fosse na mesma velocidade, eu poderia deixar tudo contínuo, né? Tudo ligado às esteiras, né? Aham. Não, o problema é que aqui daí, que pode ocorrer a grudar as duas caixas aqui, né? Aqui que pode grudar duas caixas. E tem também outros problemas aqui, que, por exemplo, tem uma função, tem um método também para desligar a esteira a hora que a caixa sai do sensor. Porque aqui a gente está vendo lá nos vídeos, vocês vão ver que sempre há o acionamento a hora que a caixa entra na frente do sensor, né? Vocês que estão vendo ali. Há o acionamento a hora que a caixa entra na frente do sensor. Agora, existe uma função, existe um método também para fazer o acionamento a hora que a caixa sai da frente do sensor. O acionamento de um atuador a hora que a caixa sai da frente do sensor. Ou o desacionamento a hora que a caixa sai da frente do sensor. Então, dá para fazer dos dois jeitos. Dá para você desacionar um atuador a hora que a caixa sai da frente do sensor ou desacionar ele a hora que a caixa entra na frente do sensor. Eu digo isso daqui porque, por exemplo, aqui, ó, essa caixa está aqui, né? Essa caixa grande está aqui na frente da mesa giratória. Então, eu posso pegar ela e colocar na frente da mesa giratória ali, em cima da mesa giratória. Opa. Vou pegar aqui. Ó, eu giro a mesa giratória. Para fazer a mesa giratória voltar para a posição dela, para ela pegar essa caixa aqui mais rápido, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar o sensor 7 para desligar a mesa giratória, desligar o atuador 4, para ele voltar mais rápido. Então, eu faço isso daqui, ó. Ali, ó, eu posso utilizar o sensor 7, ó. A hora que desligar o sensor 7, para desativar o atuador 4. Só como é que eu faço isso? A hora que desligar o sensor 7, desativar o sensor 7 e desativar o atuador 4. Aí existe uma função para isso também, que é na borda de descida do atuador 7. Então, existem outras funções também que dão para utilizar com isso também. Dá para utilizar para isso, da borda de descida. Que é um contato, que é o contato N, só que você utiliza ele com uma memória também. É utilizado com uma memória do contato N. Professor, o projeto de final, o projeto 1, é isso. Ele vai ser qual dos esquemas? O esquema de várias caixas ao mesmo tempo ou o esquema de uma caixa só? Não, é esquema de uma caixa só, justamente por isso, porque para fazer com mais de uma caixa, vocês têm que aprender isso. Você primeiro tem que fazer com uma caixa.
Depois você vai melhorando esse que você tem para fazer com mais de uma caixa daí. Aí você faz com uma caixa primeiro, passando uma caixa, né? E depois você melhora para fazer com mais de uma caixa daí. Beleza, beleza. Aham. Aí ele tem também. É disso daqui, ó. É dessa parte aqui que eu estava falando. Esse contato que eu falei para vocês, vocês vão ver da memória, é esse daqui, que você tem uma bobina de saída, né? Esse daqui, no caso, seria um circuito de comando que vocês teriam, né? Aí esse circuito de comando aí é um circuito unifilar, aí que eu falei lá que vocês têm dos circuitos elétricos de comando de motor, de acionamento elétrico de motor. Vocês têm o unifilar e o multifilar. Esse circuito é equivalente ao circuito de comando de motor. Aí o circuito de comando de motor está vinculado ao circuito elétrico de força, tá? Então tem o circuito de comando de motor e o circuito elétrico de força também. O circuito elétrico de força, ele permanece o mesmo hoje em dia. Esses daqui é que são substituídos pelo CLP. Então, o de comando pode ser eletrônico substituído, mas o de força não. Aqui, ó, o de força é esse daqui. Aí essa é a simbologia que é padronizada para eles. Daí o pessoal de engenharia elétrica, eles veem lá em circuitos elétricos, elétricos industriais, projetos elétricos industriais, nessa simbologia aqui. Então tá os motores trifásicos aqui, e esse é o circuito de partida de dois motores elétricos trifásicos. Aqui, ó, M1 e M2. Aqui é a simbologia do dispositivo elétrico de proteção, né? Esses daqui são os fusíveis, fusível está aqui. Aqui é relé de proteção de sobrecarga, tá? E aqui é o contator. Aqui que seriam os contatores, as bobinas, de 3 fases, tá? As 3 fases que vêm para os motores aqui. Esse é o circuito unifilar. Esse daqui é o circuito unifilar. E aqui é o diagrama elétrico multifilar de comando. Então, o circuito equivalente de força a esse circuito aqui de comando é esse daqui. Então, o circuito referente a esse circuito de comando seria esse daqui. Então, tem que ter equivalência, né? Então, esse circuito aqui da direita está comandando esse daqui, da esquerda. Esse daqui pode ser substituído. Esse daqui não, porque esse daqui é o de força, não tem como você substituir para o circuito eletrônico. Daqui é tudo cabo de potência, de força para ligar motor, né? Contator, tal, né? Esse daqui é de comando, não. Daí esse daqui pode ser eletrônico, pode ser pequeno, pode ser de outra forma, né? Tanto é que está aqui, ó, ele é ligado aqui L1N, né? Esse daqui é ligado numa fase, é monofásico, né? Uma fase neutro. Se for eletrônico por CLP, ele geralmente é 24 volts. Então aqui é mais e menos. 24 volts. Aqui, ó, tem fusível, né? Aí, sendo 24 volts, às vezes ele é de uma fonte de tensão aqui. Aí, 24 volts, como eu falei para vocês, geralmente é padrão, porque 24 volts ele pode ser alimentado por bateria. Aí, bateria, ele é com circuito de no break. Aí, se falta energia da rede, ele pode continuar sendo alimentado. Então, ele não perde alimentação, ele é ligado à internet, né, em rede industrial.
Aí o circuitinho de comando está aqui, ó. Essa nomenclatura dele aqui, essa simbologia, ó, esse xizinho aqui é a lâmpada, tá? Esses daqui são contatos de contador, contatores do contator. Esses contatos do contator são contatos que ele tem auxiliares, que a gente fala. Porque ele tem o contato de força também. Os contatos de força dele estão aqui, ó. Aqui ele simboliza como 3, porque são 3 contatos para ligar o motor trifásico, que está aqui. Os contatos auxiliares dele estão aqui, ó, no circuito de comando. Esses 83, 84 são os bornes dos contatos no contator, que é o equipamento. Aí ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó, no equipamento desses aqui. Tem um laboratório lá na UTFPR que tem as bancadas lá, eles têm esses painelzinhos lá. Quem fizer projetos, laboratório de instalações elétricas, vai ver isso daqui. Aí não sei se eu mostrei para vocês na última aula, acho que eu mostrei, né? Mas não sei se eu falei. Então, aqueles 3 contatos lá são esses daqui, ó. Esse é o contator. Aqueles 3 contatos lá, que é o 3 trifásico, são esses daqui. E aqueles auxiliares, que estavam 83, 86, são esses daqui, ó. O da bobina, eu falei que era esses daqui, mas não é. O da bobina é aqui atrás, tá? E aqui são os buracos para fixar lá no painel, naquele painel ali do lado. Esse painel aqui, ó. Lá atrás. Aqui, ó, o contator aqui liga as 3 fases que vai ligar o motor. Esse daqui é o relé de sobrecarga, com as 3 fases daí. Ele faz o quê? Ele liga ali direto ele liga ali na saída do contator, já direto. As 3 fases do motor. E ele faz o quê? Se o motor esquenta, ou ele passa a corrente dele, ele ultrapassa a corrente dele e ele age igual um disjuntor elétrico de casa ali, né? Aí, só que ele não vai agir contra a sobretensão. Ele age só contra a sobrecorrente. Então, se o motor elétrico está aumentando muito a corrente, ele vai aquecer o condutor elétrico. Então, aquecendo o condutor elétrico, ele esquenta. Aí isso daqui vai atuar como se fosse tipo um bombeiro, né? Aí ele esquenta o condutor elétrico, esse daqui detecta o aquecimento no condutor dentro dele ali, ele desarma automaticamente. Desarmando automaticamente, ele desarmou aqui, ele desarma o circuito daí dele ali, e desarma também o disjuntor aqui, ó. Desarma os circuitos nele, né? Esse daqui é uma chave mesmo para desarmar ali, como se fosse um disjuntor mesmo. Aí desarmou ele, pronto, é o relé de sobrecorrente ali. Ele tem um contato nele também que vai desarmar, quer dizer, ele desarma ele, né? E aqui você pode ajustar ele de acordo com a corrente que ele vai desarmar. Ali. Então, esses são os contatos auxiliares do disjuntor. São... esses contatinhos aqui, ó, tá? Esses contatos aqui, ó. Quer dizer, K1, né? Tá aqui, ó. Aí eu falei para vocês lá do... Aí eu falei para vocês daquele contato que tem da saída em série com ela mesma. É esse contato aqui, ó, é chamado contato de selo, tá? Tá aqui, ó. Tem a bobina do contator e tem o contato dela.
Aqui, ó. É o contator K1, essa é a bobina de K1. Tem aqui um contato de K1, com ele mesmo. Aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Aqui é uma botoeira, um botão. Aqui é outro botão. O que isso quer dizer? Se eu pegar e apertar a botoeira S2, eu fecho esse contato aqui. Por isso que tem essa haste aqui, ó. Eu fecho esse contato. Se eu fechar esse contato, eu alimento a bobina de K1. Eu alimentando a bobina de K1, eu fecho esse contato. Daí, se eu soltar meu dedo da botoeira S2, eu abro esse contato outra vez. Isso que aqui quer dizer que é um contato normalmente aberto. Quer dizer que se eu apertar a botoeira S2, eu fecho esse contato. Se eu solto o dedo da botoeira S2, eu abro ela. Eu volto para essa posição. Por isso que é normalmente aberto. Ele permanece nessa posição aqui. Esse contato chamado contato de selo, porque ele realimenta aqui K1, ó. Ele faz essa realimentação aqui de K1. Isso quer dizer o quê? Se eu aperto S2, eu alimento K1, ele fecha esse contato de K1 e o próprio contato de K1 mantém ele alimentado. Ele não permanece com essa alimentação por aqui. Só que daí, se eu fizer isso, K1 vai ficar para sempre alimentado. Então, eu tenho essa botoeira S1 com esse contato normalmente fechado dela. Aí, esse contato aqui, ó, é normalmente fechado, tá? Ao contrário desse contato, esse é normalmente fechado. Esse é normalmente aberto, esse é normalmente fechado. Então, essa botoeira aqui, com esse contato normalmente fechado, se eu aperto ele, ele abre. Ele vem aqui para baixo, ele abre. Se eu solto ele, ele fecha novamente. Então, se ele for abrir aqui e K1 estiver fechado, ele vai cortar a energia aqui, ó, desse circuito aqui, desse ramo. Daí K1 ele perde a energia, então ele vai ficar desenergizado e ele vai abrir os contatos dele. Ele abre esse contato aqui se ele estiver fechado, ele abre esse contato aqui, e se o motor estiver funcionando, esse motor aqui, ó, o M1, ele vai deixar de funcionar, tá? Então, isso daqui diz o quê? Que S2 liga o K1, que vai ligar o M1. E liga também essa lâmpada aqui, ó, que é a lâmpada do M1. Aí o S1 desliga o K1, que desliga o M1. Desliga essa lâmpada aqui também do M1. Tá? A mesma coisa esse circuito aqui, ó. O S4 aqui liga o K2, que se mantém ligado pelo K2. Se o K1 estiver ligado, quer dizer, o S2 só liga se eu apertar o S4 e se o K1 já estiver ligado, o M1 estiver ligado, né? Aí eu desligo o M2 se eu desligar o K1 ou se eu desligar o S3. Essa é uma partida condicional de motor. Quer dizer, eu ligo o motor M2 só se o M1 estiver ligado. Tá bacana ver esse circuito de comando de motor. Essa numeração aqui quer dizer os bornes daí do contator que você tem que efetuar a ligação, para facilitar a ligação lá no painel, na hora que o eletricista for ligar a fiação. Então, no circuito aqui, no projeto elétrico, já tem, ó, a numeração no equipamento, né? Do equipamento das anilhas de ligação. E os bornes também da iluminação ali do painel, né? Então, se esse painel aqui do lado, se ele tiver as lâmpadas aqui de iluminação, de sinalização, né? Daí ele já indica também a ligação das lâmpadas de sinalização. Ok? Aquilo lá é chamado contato de selo, então, tá? Aí depois eu vou... Aí alguém vai perguntar aí, às vezes, por que não usa a chave aqui, né? Por que não usa a chave nessas ligações aqui, né? Ao invés de utilizar duas botoeiras, uma para ligar, outra para desligar, né? Ter o trabalho de ligar duas botoeiras, uma para ligar, outra para desligar. Pelo mesmo motivo, porque aqui você utiliza aqui, ó, um contato normalmente fechado do relé de sobrecarga, tá? Aqui, ó, F2 e F3. Esse é um dispositivo de proteção.
Pelo mesmo motivo, porque aqui você utiliza o contato normalmente fechado do dispositivo de proteção. Por esse motivo, você não pode ter uma chave aqui. Uma chave, um dispositivo de chaveamento aqui que deixa na última posição que você coloca ele, tá? Você tem que ter o contato de selo e não uma chave aqui. Então, é esse dispositivo de proteção aqui, ó, contato normalmente fechado. Contato de selo. A mesma coisa dessas botoeiras aqui. É a mesma coisa daqui também, ó. Dispositivo de proteção, ó, contato normalmente fechado, né? Aqui, ó. Destes dispositivos de proteção. Tudo bem? Alguma dúvida? Rapaz, professor, isso tudo tem que fazer no Lader lá. Ah, não, isso daqui é uma introdução só a... Para aprender a Não, fazer é circuito. só a justificativa do que foi colocado lá no ladder, tá? É porque foi colocado lá em contato de selo. Ah, sim. É que Uma depois explicação. tem outras funções lá também que substitui daí o contato de selo, a função set e reset também dá para utilizar. Isso é para justificar por que tem contato de selo, né? E por que tem o contato normalmente fechado para cortar daí o contato de selo. Tranquilo. Beleza? Ah, professor, lá tem várias portas, né? Por exemplo, eu lembro que, tipo, as bobinas, né? Tinham como colocar uma bobina aberta assim, a bobina com uma letra no meio. Eu meio que não entendi muito bem. Acho que eu estou usando um programa diferente do que o professor passou no Moodle. Acho que é por isso. Depois eu vou Ah, dar uma olhada. então, é que essas bobinas aí, tem umas que são específicas, tem umas que são especiais, com Aham, função específica. a bobina que eu sei que é a do contator é a aberta normal, sem nada no meio. Aham. Que é a coil. Coil quer dizer que é bobina. Coil, beleza. É essa daqui, que é o contator, né? Que na realidade isso Aham. daqui representa a bobina do contator, que vai ligar ele, né? Funcionar ele. É a mesma analogia, né? Aham. Ô, professor, esse diagrama de contatos, o software que nós vamos utilizar para que o senhor indicou lá, o WinSPS, ele já gera conforme vai montando ou tem que usar outro software para montar o diagrama de contatos depois? Não, ele gera. É que, na realidade, isso daqui passou disso daqui, ó, para isso daqui. É que ele gera. Aham. Aqui o diagrama de contatos é Tranquilo. isso daqui, ó. Ele é uma simbologia que passou genérica para essa forma aqui, ó. Aí ele coloca as saídas todas em uma forma só, que é representada como se fosse parênteses, né? E esses contatos aqui, ele deixa tudo naquela forma lá, como se fosse dois tracinhos. É isso que eu dei uma olhada nos vídeos do senhor, né? Eu vi lá. Parece um capacitor, mas é dois tracinhos. É que ele deixa tudo igual daí esses daqui, né? Que é tudo que vai variar, vai depender daí do que você vai ligar nos boards do CLP, né? Aqui Aí, no ali. caso, na entrega da atividade 1, seria uma print ou aquele arquivo que o próprio sistema, que o próprio software já gera lá, conforme vai montando o É, diagrama de contatos. aham. Tranquilo, então, professor. Ou você pode pegar também daquele software lá, ele gera também o PDF. Ah, legal, interessante. Uhum. Beleza? Então, bom final de semana para vocês e um bom feriado.
Para o senhor também. Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Falou, professor. Abraço. Obrigadão. Obrigado.